Mas vamos lá, Pix Internacional vai permitir transferência de valores entre mais de 60 países. Cara, isso é muito interessante, tem várias coisas para comentar aqui. E o interessante é que o Brasil, ele é nesse momento, ele é um observador, né? Então ele não estava presente ou ativo nesse teste, mas ele está observando, ajudando, junto com, porque como foi expoente aí já, temos discussões na América Latina já funcionando o Pix internamente nos países, na Bolívia, Chile, e no começou Chile, né? a Começou discutir agora também. Então temos uma nova frente aí. Primeiras impressões, Diegão, o que você pesquisou sobre o tema? Cara, vamos lá. O Brasil hoje ele é observador nessa iniciativa que ocorre na cidade de Basileia, uma instituição chamada BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Então vai ser uma instituição que vai centralizar e meio que fazer um PIS global para países que já têm um sistemas parecido com o PIX brasileiro. Né? Então, hoje o Brasil é observador, mas é exemplo. Porque, assim, se tem uma coisa que deu certo, foi o Pix como um sistema onde você aglomera de forma não tendenciosa todos os agentes do mercado financeiro, de forma que você consiga transitar ali valores entre os diferentes agentes, entendeu? Então, a primeira coisa que eu acho que é legal comentar é o seguinte, por isso que eu acredito que em determinadas ações, principalmente as que envolvem alta tecnologia, o papel do Estado como estratégico para poder fazer iniciativas como essa. Porque antes do Pix, você pode falar até melhor que eu, você tinha iniciativas parecidas nos Estados Unidos e na China, mas não com a arquitetura do sistema como foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Porque nos Estados Unidos, o hub era no JP Morgan. Então, ou seja, existe um hub com interesse privado de controlar ali aquela rede. Legal. Na China, envolvia mais as empresas de tecnologia, que também tinha ali um viés o WeChat. do WeChat, exatamente. Quando o Banco Central veio e desenhou isso, era algo que todos poderiam participar. Quem tivesse no sistema de pagamento brasileiro, ou seja, os bancos, as fintechs, os meios de pagamento, para poder realmente fazer algo que antes nunca tinha sido feito no Brasil, que é colaborar na transferência de valores. Certo, Alvaro? Eu vejo 2 pontos aí. Primeiro que em termos de mercado financeiro, meios de pagamento, por incrível que pareça, o Brasil sempre foi exemplo mundial. O boleto bancário, que para nós hoje já é uma velharia, ninguém quer pagar, já era um grande diferencial. Nos Estados Unidos você não podia emitir um boleto e pagar em qualquer banco. Até pouco tempo atrás. Se o boleto era do JP Morgan, você tinha que ir lá pagar naquele banco. É o mesmo dizer que se o boleto que chegou para mim é do Bradesco, eu só posso pagar no Bradesco, se o boleto é do Itaú. E a gente já tinha passado isso há muito tempo. Tecnologia para interligar os meios de pagamentos também já existia. Só que se você não tem um Estado forte, e aí tenho várias críticas, mas nesse ponto o Estado está de parabéns, impondo o uso disso, não é interesse para os bancos. Então, a gente até hoje não ia ter um processo de meio de pagamento democrático e sem custo, como foi o Pix. Eu tenho preocupações grandes em relação à segurança. E até queria contar um caso. Perguntei antes se eu poderia compartilhar aqui o caso da Bia. Porque acho que um fator emblemático que a gente tem que pensar em relação à segurança em mercados cada vez mais descentralizados, cada vez mais digital. Vamos lá. Para quem não sabe, gente, a gente foi hackeado. Inclusive, nossa página do Critique no Instagram continua fora do nosso controle. A gente tentou todos os meios possíveis, via formulários, via tudo, via contato, inclusive com o Meta. E a gente não recuperou desde sexta-feira. Na sexta também passada, invadiram o canal do David Jones no YouTube com mais de 8 milhões de inscritos para colocar uma live lá de Ethereum, enfim, provavelmente também algum golpe. E mesmo com a estrutura que a gente tem como Flow, David Jones, etc., o contato humano não existe mais com essas plataformas. E isso é um risco que talvez as pessoas pensaram no modelo global, talvez, ou das Big Techs, mas não pensaram no contexto onde como essa tecnologia ou como as coisas podem ser usadas para o mal. A gente vai ter algumas notícias hoje que a gente vai tratar sobre isso,
E eu vou dar um belo resumo que, assim, eu não precisei pesquisar muito para sacar algumas coisas. A Bia me ligou, foi na segunda, né, Bia? A Bia me ligou na segunda e falou assim, falei, como é que estão as coisas aí? Ela, deixa eu te contar meu dia. Por quê? Bandidos entraram no celular dela. Então, um furto, com ele desbloqueado. Usaram ali, como estava desbloqueado, para mudar o Face ID, o iCloud, para a cara deles, por exemplo. Com isso, entraram nos bancos que estavam cadastrados com o Face ID. E aí você fala assim, eles pegaram dinheiro e roubaram, certo? Eles pegaram empréstimo em um banco, Banco Itaú, empréstimo no Banco do Brasil e transferiram para a própria conta dela no Nubank. E ela me contou sobre o dia dela, ela falou assim, cara, passei no Itaú aqui de manhã, eles falaram que não pode fazer nada porque foi uma transferência entre contas. Passei no Banco do Brasil, não posso fazer nada porque foi uma transferência entre contas. Tem método. Aí eu pensei assim, tá, então o próximo lugar que ela vai passar e Nubank não tem agência. Não tem agência para passar. Então por que será que os bandidos, em vez de transferir via Pix, como podiam ter feito, para qualquer lugar, por exemplo, não fizeram isso com o Itaú e com o Bradesco? Mandaram para o Nubank para ir transferir. Porque eles sabem que dificulta a comunicação. Então você imagina, por exemplo, um processo desse, que talvez, mas tem como seguir, mas assim, você está pensando para quem quer fazer a coisa bem feita. Mas pensa o potencial, por exemplo, disso de corrupção. Cara, Pix internacional, com esse sistema aí, acabou. Acabou. Você pode ter grandes conglomerados, por exemplo, de... Você acha que para lavagem de dinheiro é um risco? Opa! Assim, pensa que se esse sistema for desenvolvido, ele está dentro do sistema financeiro mundial. Então é um dinheiro rastreável. Tá bom. Concorda que o Pix brasileiro também é? Pix brasileiro é. A gente tem o nome e CPF de para quem lá mandou o Pix. Não, por que não estão presos? Perfeito. Por que a gente não consegue pegar? Não, mas já sacou. Geralmente é o nome de um laranja, laranja, uma tiazinha exato. que tem uma mas conta aí, aposentada aí nem sabe que estão o lance é o seguinte, aí é um outro debate que é o seguinte, aí eu largo aqui para discussão. Primeiro ponto, na minha cabeça a tecnologia é imparável. Né? Segundo ponto, da mesma forma que os seres humanos desenvolvem novas tecnologias, outros seres humanos vão correr atrás dessa tecnologia para hackear ela. Sim. E usar pro bem ou pro mal, não tem usar jeito. pro bem ou pro mal. É o ser humano. Né? Tipo assim, não são anjos fazendo para anjos, concordo, entendeu? Concordo. Total. Então, o que acontece? Eu acho que existe um descompasso entre a velocidade de lançamento de novas tecnologias e a velocidade de educação digital de quem usa essas tecnologias, tá? E aí o ponto é o seguinte, como que eu vou dar essa educação digital de forma que... Porque pensa o seguinte, engenharia social sempre vai acontecer. Então, vai lançar uma nova tecnologia, vai ter uma pessoa que vai manipular outra para fazer, por exemplo, transações suspeitas. Sim. Então, como que eu consigo educar essas pessoas a não cair na lábia de bandidos ou prevenir o máximo de situações possível, porque a engenharia social, na teoria, ela é indefensável, porque não há sistema de tecnologia de proteção que dê conta de um bandido que está no caixa eletrônico ensinando a pessoa a fazer coisa errada, entendeu? Eu concordo, mas manipulando. Mas para mim o grande ponto em relação a isso é que assim, a gente tem que pensar em soluções que se eu vou implementar algo, eu tenho que estar ciente dos riscos inerentes a esse processo. Perfeito. E reduzir os potenciais de dano. Um exemplo. Por exemplo, se eu vou abrir mais chance a risco, eu tenho que ter mais seres humanos capazes de atender às demandas desses golpes. Uhum. O que aconteceu, por exemplo, com a Bia, e é o momento que a gente vive no Brasil, inclusive, é que quando ela vai, por exemplo, fazer um BO ou procura os agentes governamentais ou que poderiam ajudar no caso, nas empresas ela não encontra o suporte humano. Estão totalmente destreinados também. E no Estado, né, que é quem deveria pelo menos garantir a segurança, encontra um caso que muita tipo, você é hoje o 5º caso. Uhum. Então o cara tem lá o CPF para onde foi transferido. Via Pix, está tudo registrado, por que não pegam? Uhum. Não, eu acho que é um absurdo. Esse negócio que aconteceu com a Bia, por isso que eu acho que a responsabilidade era dividida entre as empresas, mas também a gente... É que aí, como foi o Estado forçando a implementar o Pix, vamos lembrar que o Pix é uma transação financeira que acontece no banco,
Que se ele não parcelar, ele está tentando encontrar forma. Ele não ganha nada para fazer aquilo. Quando eu vou sacar o dinheiro lá no ATM, ele ganha uma taxa por isso. Quando eu uso meu cartão de crédito, faço um débito, um TED, o banco cobra. No Pix, por seu estado colocando isso, o banco não cobra nada. Então também tem um lance aqui do banco não estar muito interessado em ajudar esse processo funcionar, porque para ele é prejuízo total. E o Pix global, eu vejo também outro ponto importante. A aceleração de implementar um Pix global entre países é só para ter isso no mercado regulado. Porque se não implementar ele, a gente já faz ele com criptomoeda. Exato. Foi isso que perceberam. Exato. Ou eu avanço rápido e coloco um Pix debaixo da Basileia e coloco, que é importante, regular o mercado, ou vai acontecer o que aconteceu na guerra da Ucrânia com a Rússia. Cortamos o Swift Code, então não era mais possível, que era o Pix antigo, né? Transferir dinheiro para a Rússia ou tirar. Como é que eles começaram a transacionar? Bitcoin, Ethereum. Então, assim, a tecnologia já está aí. Quem vai ganhar a corrida? Um mercado regulado ou um mercado desregulado? Perfeito. O Pix internacional é só para garantir que quem vai ganhar a corrida é um mercado regulado. É um dinheiro que saiba de onde está saindo e de onde está entrando. Senão ele vai... Senão porque na Web3 hoje... Acabou essa história. E eu nem sei se ele vai conseguir fazer isso, porque aí a Web3 está crescendo tanto, as criptomoedas estão aí, que muita gente vai falar, vou usar uma cripto em vez de usar o Pix.